Paz seja convosco. Amém. Amados irmãos, vamos abrir a Escritura, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 27. Diz o Senhor: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém. Podem assentar. Glorificado seja Deus. E nós fizemos uma reunião de igreja na semana que passou, e diz que há uma alegria muito grande nos céus quando uma alma se arrepende diante do Senhor Deus. E o irmão Vitoriano, aquele jovem Senhor, decidiu descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo as Escrituras conforme diz o assim diz o Senhor. Então, creio que nas próximas horas ele estará descendo as águas em nome de Jesus Cristo. É uma pessoa que está vindo para a fé, dando o primeiro grande passo da santificação, que é o batismo, e rendendo-se ao Senhor em espírito e verdade. Então isso é muito importante. Nós não fazemos chamado de altar, não realizamos isso, porque quem chama a pessoa para o altar é o próprio Deus, e o altar nosso é a Escritura. A Escritura é o nosso Urim e Tumim. O que significam Urim e Tumim? Luzes da revelação, luzes da verdade. O assim diz o Senhor. Então, pela graça, Deus tem nos concedido as luzes da revelação, e nós vivemos um evangelho revelado, não um evangelho teológico, não um evangelho técnico, científico, não. Nós vivemos a simplicidade do evangelho, a simplicidade da palavra de Deus. E evangelho significa boas novas. Então, pela graça, as boas novas estão transformando as nossas vidas. Mas, amados irmãos, nessa noite, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, trago a mensagem, a festa da expiação. Nona mensagem desse sétimo Adiel, totalizando 1017 mensagens. Trata-se de um marco glorioso. E nós estamos vivendo hoje o 20º dia de Sebate, 11º mês do ano, esse quarto sábado santo do mês. Isso tudo é graça, isso é maravilhoso, isso é bendito. Eu sempre digo que nessa hora de confusão, nessa hora de trevas, nessa hora de desmoralização, de imoralidade, das pessoas não terem estabilidade alguma, nessa hora de crise, de confusão de rosto, nesse momento que homens e mulheres estão se produzindo, né? Estão em estado de bracinho declarado contra Deus, há uma luz nos iluminando, há uma luz nos dirigindo. Enfim, luz da revelação estão nos conduzindo. Isso é graça. Nessa época, nessa era, nos escombros da era de Laodiceia, a pior era do mundo, nós estamos numa era mais degradante que a terra já passou. Uma hora dificílima, em que praticamente grande parte dos filhos de Deus se deixaram dominar pela filha dos homens, pelas mulheres produzidas. Né? Um momento em que várias partes, segmentos da sociedade negam o casamento, o verdadeiro casamento, o casamento escriturístico, e vive aí casando-se e dando-se em casamento, mas não vivendo o verdadeiro casamento. Mas, irmãos, então, diante desse clima,
de instabilidade socioeconômica, espiritual, enfim, desequilíbrio em todos os sentidos. Até lembro, nos meus tempos acadêmicos, que eu li uma definição sobre saúde, dada pela Organização Mundial de Saúde, lá pelos anos 46, que ela dizia que ter saúde não é ter doença, é ter equilíbrio em todos os sentidos. Então eu pergunto, quem não tem a fé revelada, ele é um inverno, completando a ideia da Organização Mundial de Saúde, que ela diz que quem não tiver um bem-estar socioeconômico, financeiro, e outros itens que ela cita, ele é doente. Quer dizer, doença não é só ter a enfermidade. Saúde não é ausência da doença, é equilíbrio em todos os sentidos. Ora, como nós temos segurança? Quando tudo que fazemos é escriturístico, aí está a nossa segurança. Então, a nossa saúde é a fé, a grande fé. No fim do ano, a fé que vence o mundo. Então, amados irmãos em Cristo, os dias são de confusão, os dias são de moralidade, dias de grande corrupção. Os governantes perderam o equilíbrio moral, enfim, e as nações seguem cegamente em conflitos e mais conflitos. Mas aqui em Lucas 23, 27, nós temos uma palavra muito gloriosa, que diz que aos 10 dias do mês de Etanim, a festa de expiação se faz realizar. E o que é expiação para nós? Remissão dos nossos pecados, remissão dos nossos erros, nossas falhas, enfim, uma volta triunfante ao Senhor. Então a festa de expiação era o 10º dia do mês 7º, Etanim. Mas agora notem bem, mas a festa das trombetas veio um pouquinho antes do primeiro dia. O mês 7º, ele é muito profundo, porque tem a festa das trombetas no primeiro dia, tem a festa da expiação no 10º dia, a festa dos tabernáculos no 15º dia, e depois, com Salomão, a festa de dedicação no 9º dia, que envolve expiação e mais tabernáculo. Então a festa de expiação era um grande dia, e nesse dia os sacerdotes subiram ao altar para a remissão dos pecados de todo o povo. O cordeiro era sacrificado para a remissão de todos. Então, amados irmãos, dia de remissão, dia de bênção, dia de santificação. Mas vamos por parte. Mas agora, Jesus, o Messias, a grande expiação, o grande sábio, a palavra manifesta, o Deus profeta, exerceu a expiação no dia da Páscoa. O que significa isso aí? Qual a razão que o Senhor fez isso? Note que a expiação foi no Calvário, e olha, meus irmãos, bem antes da festa das trombetas, no início do ano. Nós sabemos que 7 é a conclusão, mas por que ele veio um pouco para trás? Por que o relógio de Acás ali se manifestou? Por que a sombra recuou? Qual foi a razão que Deus fez isso? Porque naquele dia, ali no Calvário, todas as festas judias estavam manifestas no próprio Senhor. Porque todas as festas lembram dele, todas as festas falam dele. A Páscoa, a festa da redenção. Ele é a nossa redenção. A festa de Pentecostes é o Espírito Santo derramado. Ele é o Espírito Santo derramado. A festa das trombetas é a vinda dele. Ele veio uma vez e volta de novo para buscar o seu povo. A festa da expiação, o sangue dele nos redime de todo o pecado. A festa da dedicação, a ele temos de dedicar toda a nossa vida. A festa tabernáculo, ele é a nossa morada eterna. E a festa de Purim, os presentes que ele nos dá, os dons e os frutos do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Então as festas judias e os sábados. Louvado seja Deus. O grande repouso, ele de novo.
Por essa razão, ele realizou, antecipou a festa da expiação lá no Calvário. Glorificado seja Deus. Porque a Páscoa é o memorial da volta do Senhor Deus. Nós, todo ano, a gente vem ao templo, vem ao santuário, para render-se ao Senhor Deus, em memória dele, e anunciando que ele vem. Glorificado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos em Cristo, quando que a festa das trombetas, como diz, ela anunciava a vida do Messias, né? E que logo em seguida o Deus profeta remiria o seu povo. Mas Deus antecipou as coisas, Deus abreviou o tempo. Se Deus abreviou o tempo para a igreja judia, certamente que abreviará o tempo para a igreja gentia. É o que está em Mateus, não é assim? Se não abreviasse aqueles dias, nenhuma alma, nem os escolhidos se salvariam. Veja que coisa. Logo em seguida, então, depois da festa da expiação, vinha a festa do tabernáculo. O que é a festa do tabernáculo? Sinal da eternidade. Mas notem que antes disso, em Abib, no 14º dia, como a gente diz, em plena Páscoa, ele nos deu a graça da expiação, nos concedeu a graça da expiação. Como diz, todos os sinais da igreja judia se resumiram naquele dia. Nós não temos que guardar a festa das trombetas. Ele já veio. Ele deixou uma mensagem anunciando a sua segunda vinda. Nós não precisamos da festa da expiação. Ele já derramou o sangue por nós. Nós não precisamos, meus irmãos, nos preocupar com tantas coisas. Não, o Senhor tem nos redimido. Outra coisa, não temos que preocupar do nosso nome ser escrito no livro da vida. Ele já fez isso antes da fundação do mundo. Glorificado seja Deus. Agora, meus irmãos, olha aqui São João, capítulo 5, 43. Nós vamos se aprofundando nas Escrituras, vamos aprofundando na palavra de Deus e vendo a importância da expiação do Senhor Jesus Cristo ali no Calvário. 5,43. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ora, Jesus é a imagem do Pai. Ele é a imagem do Pai. Mas Jesus se manifestou na sombra. E uma coisa interessante, quando Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Mas Caifás estava sem o líquido mim. Como que ele podia ter a luz da verdade se ele estava sem a luz da verdade? E ali chegou a imagem de Deus. Como ele poderia ver a imagem se ele veio na sombra? E como você pode enxergar a sombra se não tem revelação? Ora, Caifás não, crucifica. Esse aí não é o Messias que nós estamos esperando. Então Deus permitiu tudo isso. Olha, em certa oportunidade, São João, parece que 14:8, o que disse Filipe? Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe queria ver o Pai. Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? São João 14:9. 14:9. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Que incredulidade! Notem que Jesus, o vestido carnal, era e é a imagem de Deus, mas ele, no entanto, apareceu em cena na dimensão da sombra. Quem só que o enxergou? Todo aquele que possuía seu nome escrito no livro da vida enxergou que ele era o Messias. Os outros não enxergaram. Como alguém pode ver a imagem na sombra? Não tem como. Somente se houver luz. Aí sim. Ora, ele era a luz somente para os predestinados, desde a fundação do mundo, e somente esses teriam o privilégio de aceitá-lo e honrá-lo como Salvador.
os filhos do diabo não puderam vê-lo de forma alguma, em momento algum, e culminaram em crucificá-lo. Mas era necessário que isso acontecesse. A festa de expiação teria que ser na Páscoa. Ele abreviou o tempo para a igreja judia, abreviou o tempo para os escolhidos daquela hora. Os escolhidos que viviam aquela hora eram escolhidos desde antes da fundação do mundo, a bem da verdade. Então aqui temos que a expiação foi realizada no primeiro mês, em Abib, no 14º dia. Ora, meus irmãos em Cristo, meditando nas Escrituras, o Senhor arrebatou meus sentidos e eu pude ver a gloriosa dimensão de João, as dimensões que ele andou, coisa tremenda, gloriosa, bendita. E Deus tem aberto o meu entendimento para compreender as Escrituras. E creio que a cada dia que passa, eu me sinto assim, mais comprometido com Deus, querendo ver as pessoas salvas, querendo ver elas libertas desse espírito de indolência, de preguiça espiritual, desse espírito de confusão que aí está. Quiseram que eles me ouvissem, quiseram que eu pudesse ir aos seus templos de falar essa mensagem para eles. Os apóstolos isso fizeram, iam lá no templo deles falar de Deus, falar para Deus. Ora, meus irmãos em Cristo, naqueles dias eles aceitavam tudo que Moisés falou e os profetas falaram, mas não aceitavam o que Jesus estava dizendo. Eles não aceitavam Jesus naquela hora. Hoje, eles aceitam Jesus e rejeitam Moisés. Lá, aceitavam Moisés e rejeitaram Jesus. Outra dimensão. E ele disse: se vós conhecesseis a Moisés, conheceriam a mim, porque ele falou de mim. E hoje, meus irmãos, a denominação se apartou dos dias de Moisés, se apartou da mensagem de Moisés, mas ele continua dizendo: para nós enxergá-lo, temos que ir até Moisés. Aleluia! Nós temos que ir para Urim. São luzes da revelação, Urim e Tumim. Meus irmãos em Cristo, São João 6,45, eu digo que João é o livro por inteiro do Senhor Jesus Cristo, o retrato por inteiro. 6,45. Está escrito nos profetas, e são todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ora, isso é predestinação. Aqui temos o eleito do Senhor Deus, né, que participaram das duas grandes conferências, ouviram e aprenderam. Só que nós estamos dentro do vestido carnal, que nos separa do Senhor Deus, que nessa carne habita o pecado. Mas Paulo diz, para nós santificarmos o corpo, a alma e o espírito. Paulo falou isso. Paulo bateu nessa tecla. Ora, meus irmãos em Cristo, como nós estamos hoje? Mulheres e homens produzidos, mostrando a sua nudez. Perderam completamente a vergonha. E isso tem entrado para um lugar chamado casa de oração, porque a preocupação é com quantidade, não com qualidade. E eles têm medo de subir no altar e falar alguma coisa, serem abandonados, ficarem sós, porque visam a rentabilidade. Essa que é a grande verdade. Dolorosa, mas é a verdade. Bem, meus amados irmãos em Cristo, louvado seja Deus. Agora vejam que os eleitos do Senhor Deus serão perseguidos em todos os quadrantes do planeta, em todos os lugares que ele for. Se ele quiser viver piamente em Cristo, será perseguido. Mas, amados irmãos em Cristo, vão meditando em tudo isso aí, e sempre vem no nosso coração
o relógio de Acaz. É uma mensagem que todo dia se renova. Está lá em Isaías 38:8, que eu anotei aqui. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus da roda de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Voltar no tempo e no espaço. Note que Jesus voltou no tempo e no espaço. Olha, ele fez a festa da expiação em pleno Calvário. Ele era o templo de Deus. Ele era a palavra manifesta, o Deus profeta. A palavra feita carne, ali, o Verbo, o Todo-Poderoso, ali no Calvário. Então, ele antecipou. Com que finalidade? Deixar mais cego ainda o inimigo. O inimigo ficou mais cego ainda. Como? Se ele é o rei de Israel, por que não desce a cruz? Foi assim? Se ele era o rei de Israel, por que parecia derrotado naquela hora? Ele precisou, meus irmãos, tomar sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores. Em Cristo nós somos saudáveis. Nós não temos enfermidade. Se todo cristão pensasse assim, as enfermidades não dominariam tanto os cristãos. Mas, meus irmãos, Mateus 24:22 diz: e se aqueles ídolos fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Havia uma igreja ali para ser remida. E ele fez isso ali no Calvário. Oh, meus irmãos em Cristo, Abraão e Sara foram restaurados, e Deus abreviou o tempo naquela hora, naquela dimensão. Perceba que Jesus afirmou: aquele que se tornar como uma criança não poderá ver a glória de Deus. O que significa isso? Aqui nós temos um relógio de Acaz de novo, o tempo voltando. Então é necessário sempre estar na dimensão de uma criança. Creia como Abraão creu. Ele cria naquilo que não era, como se fosse. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. E Jesus, o Deus profeta, a palavra manifesta naquela hora, simplesmente rendeu-se no Calvário. Porque, meus amados irmãos, ele fez isso pela igreja judia. Então ele tem feito isso por nós, revelando essa mensagem. Essa mensagem que vivemos, ela é a nossa expiação, ela é a nossa redenção, é o sangue do Cordeiro, meus irmãos. Ele está sendo crucificado de novo. Jesus está sendo crucificado. A palavra está sendo crucificada pelas denominações, pelos homens que sobem no altar e rendem-se a Satanás para oferir lucros próprios, para alcançar posição social, para alcançar cargo político, para ser isso, aquilo, aquilo outro, aplaudido pelo diabo. Louvado seja o Senhor. Mas é necessário que sempre estejamos na dimensão de uma criança. Ela nada mais é que a dimensão da expiação. Glorificado seja Deus. O profeta Deus é a luz. Ele é a luz, não há outra luz, não é? Mas veja, meus irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor. Ele é a luz que veio ao mundo para que o próprio homem o condenasse. Aquilo que ele fez o condenou. Ele veio para o que era seu, o seu não o recebeu. Olha que coisa triste. Mas, aleluia, ele é a luz que ordena o nosso espírito. Nós não somos cristãos porque somos melhores que os outros. Ele achou graça em nós. Mas ele sempre levantou um profeta para nos ajudar nessa batalha. Ele sempre levantou um profeta que ficou com a palavra, que sofreu pela palavra, que rendeu-se a palavra para que o eleito de Deus fosse, aleluia, liberto. Glorificar-se o Senhor. Ezequiel 20:20 fala: e santificai os meus sábados.
aleluia, que será um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, o sábado é uma voz, aleluia, porque se trata de um sinal. Então o profeta é um sábado, glorificar-se a Deus, porque ele é o descanso do eleito, meus irmãos, aqui na dimensão terrena, porque ele vem com um sábado verdadeiro, ele vem com um sábado escriturístico, ele vem com Jesus no coração, para quê? Para a redenção, para a remissão, para a expiação do eleito do Senhor Deus. Mas ele avisou: quem está em pé, cuida para que não caia. E onde está a nossa âncora? O grande sábado chamado Jesus. Louvado seja o Senhor. Então o sábado é uma voz, porque se trata de um sinal. Agora notem que Deus diz para guardarmos os seus sábados. Isso revela que haveriam sábados do anticristo. No caso, os sábados religiosos, os domingos e os dias santos do catolicismo romano, de festa, essas coisas todas. Sábados satânicos, guardados pelos religiosos. Glorificar o Senhor. Eis que o sábado seria esquecido. Lembrai-vos do sábado. Oh, aleluia. Mas São João 14, versículo 26, nos diz o seguinte, aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai virá em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se o sábado seria esquecido, o Espírito Santo ia fazer a gente lembrar dele e viver e exercer. É o que nós estamos fazendo nessa noite, nesse quarto sábado do 11º mês do ano espiritual do ano lunar. Louvado seja o Senhor. Mas irmãos, esses dias santos religiosos, esses sábados religiosos, são dias de santas convocações religiosas, mas que na verdade são blasfêmias contra o Senhor Deus. Hoje eles guardam, no meio dos evangélicos, festa dos varões, festa do círculo de oração, festa dos jovens, festa disso, festa daquilo, festa do amigo oculto, festa de aniversário, festa de tanta coisa, mas não vive, meus irmãos, ou assim diz o Senhor, dias santos, dia de santa convocações, e convocam, eles oram para a realização daquela festa, eles se reúnem para a realização daquela festa, enfim, faz um movimento tremendo. Tal dia, festa tal, e o povo comparece em massa, dando glória, glória, glória a Deus. Oh, glória que Deus não recebe. Nós temos que viver, ou assim diz o Senhor, festa dos pães asmos, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos. Nos chamam de judaizantes e outras coisas mais. Oh, meu amado irmão em Cristo, Paulo foi o principal defensor da seita dos nazarenos. Aleluia! Paulo nunca negou a lei e os profetas. Em nenhum lugar. Paulo falou em dimensões. E eles não podem entender que a dimensão deles é uma dimensão linear, uma dimensão terrestre, natural. A nossa é uma dimensão desde antes da fundação do mundo, dimensão eterna. Nós vivemos Urim e Tumim. Louvado seja o Senhor. Agora aqui, em Êxodo capítulo 4, versículo 8, já que estamos falando de sinais, de tantos sinais, olha aqui, quão importante é isso aqui. 4, versículo 8. Assim diz o Senhor. Vamos ver aqui dos 6 em diante. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora tua mão no teu seio, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. Eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles se não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Quão profundo isso se apresenta. Sim, porque o profeta de Deus, ele traz a luz da revelação com um grande sinal,
a mensagem profética. Agora, viveu assim o Senhor na dimensão dos escombros da época de Laodiceia, é viver, meus irmãos, todo dia a festa da expiação. É estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então veja que nós temos essa cobertura, temos essa graça que Ele nos concedeu ali no Calvário. Mas, bem, isso nos leva a crer que as mensagens das trombetas será a restauração da igreja judia. Eu creio nisso. A mensagem das trombetas vai ser o grande fundamento para chegar na igreja judia, que está aí apostatada, longe de Deus. Mas ele disse que a árvore seria restaurada. Se o diabo enviou aqueles 4 insetos para destruir a árvore, então ele levantaria 4 ungidos para restaurar a árvore. Aleluia! Louvado seja Deus! Então notem que somente no dia da expiação é que o sacerdote podia entrar no lugar santo. Oh, meus amados irmãos em Cristo, a gente fica vendo os sinais da mudança da cor da mão de Moisés, eles acontecendo agora, aqui diante de nós, esse grande sinal. E o que significa isso? A volta do Senhor Jesus Cristo. Mas se há um sinal de Deus para a volta dele, há um sinal do diabo para a volta dele também. Porque Satanás tem dito que se a pessoa for religiosa, política, ela volta para a glória. Ué, é um sinal. É um sinal. Mas Isaías 53:4 diz que ele verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, filho de Deus, oprimido. Jesus Cristo, o grande sábado, o eterno sábado, o sinal da expiação dos nossos pecados, a nossa redenção. Aleluia! Louvado seja Deus! Tomou sobre si toda a doença e toda a enfermidade. E a pior doença e a pior enfermidade é a incredulidade. A incredulidade. E o que é incredulidade? O pecado. Mas o que Paulo falou? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Aleluia! E o aguilhão da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E a morte é o cavaleiro, o cavalo amarelo, seguida pelo inferno. Mas Isaías disse, aleluia, que ele tomou tudo isso sobre ele. Então Deus nos guardará de todos os ardis de Satanás. Mas é necessário comprometimento. Foi o que eu disse lá em casa hoje. Nós temos que nos comprometer com o Senhor Deus. Nós não temos que defender a palavra de Deus. Não, a palavra que vai nos defender. Aleluia, amém? Não temos que brigar com ninguém para discutir isso, aquilo outro. Não, meus irmãos, isso é defender a palavra. A denominação procura defender, nem a palavra, defende a comunidade que ele vive. Ele defende aquela filosofia de vida que ele está ali. Não, o eleito não precisa defender nada disso, porque é o Senhor que peleja por nós. A denominação inverteu, ela que peleja por Deus. Não, Deus que peleja por nós. Oh, glorificado seja o Senhor. É Deus que peleja por nós. Amém? A palavra vem para a igreja, a palavra não sai da igreja. Aleluia. Adão, ele conduzia a Eva, ou seja, a palavra conduzia a igreja. E certo dia Deus tirou a igreja da palavra. A verdadeira igreja vem da palavra. Não esqueça, tá? Isso é religiosidade, isso é cristianismo. Nós não somos dessa dimensão. Nós somos assentados em lugares celestiais em Cristo. E que é isso? Nas dimensões das luzes da revelação, Urim e Tumim, Velho e Novo Testamento. Uma só palavra. Amém? É isso que nós vivemos. Mas, meus amados irmãos em Cristo, em Zacarias, capítulo 13, Zacarias, aqui no finalzinho do Velho Testamento, aqui, 13,
Já para os irmãos aqui. Versículo 6, 13 e 6. E acontecerá, naquele dia, que os profetas se envergonharão. Estou lendo o 4, mas vou até o 6. Se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto e pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador de terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas que fui ferido em casa dos meus amigos. Ora, aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Que feridas são essas? Que marcas são essas? Que sinais são esses? Provocados pela igreja judia. E hoje, meus irmãos, que feridas são essas? As mesmas lá do Calvário. A palavra está sendo crucificada de novo. Porque hoje, viver a imoralidade é virtude. Fazer o que é errado é que é o certo. Andar nas trevas que é o bom e não andar na luz. Ora, meus irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor. Veja bem. Mas naqueles dias do Calvário houve uma profecia tremenda ali. São João, capítulo 11, 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. O sumo sacerdote que falou isso. Ele profetizou, e muitos até não entenderam naquela hora. E significa, meus amados irmãos, né, Jesus, a festa da expiação, eternizou na cruz do Calvário todos os sinais da igreja judia. E se nós somos filhos de Abraão, aleluia, nós temos que ter os sinais dessa igreja em nós. Glorificado seja o Senhor. Então isso significa que nós, do Senhor, por adoção, filhos de Deus em Jesus Cristo, devemos exercer todos os sinais espiritualmente. Espiritualmente. Porque nós estamos na sombra, meus irmãos. Na sombra. Aleluia. Eu tenho meditado essas coisas, mas Senhor, como que esses irmãozinhos que estão aí ligados a isso, aquilo outro, vão viver essa dimensão? Oh, o Espírito diz, aleluia, viva espiritualmente, aleluia. É uma dimensão que Satanás não consegue penetrar. Glorificado seja Deus. Ele próprio falou, se a graça não viesse por Jesus, ninguém cumpriria a lei. Oh, aleluia. Ele não anulou a lei, mas Ele deu a graça de nós vivemos a lei. Glorificado seja o Senhor. Nos deu conhecimento, nos revelou, aleluia, as dimensões da santidade. O Senhor tem feito isso com a gente. Então, meus irmãos em Cristo, glorificado seja o Senhor. Agora, a dimensão da expiação é ampla e se relaciona com a apostasia. Essa que é a verdade. Ela é ampla, mas ela se relaciona com a apostasia. A dimensão da apostasia está aumentando cada dia. E a expiação do Cordeiro muito mais ainda. Para que possamos resistir nos dias maus, para que possamos resistir aos ardis de Satanás, para que possamos resistir à beleza da Filha dos Homens. Amém. Deus tem nos dado essa graça. Amém, irmãos? Deus tem nos dado essa graça. Ora, eu até anotei aqui e trouxe para os irmãos. Aqui em Gênesis, capítulo 6, meus irmãos em Cristo, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Veja se nós estamos vivendo ou não estamos vivendo a festa de expiação. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os olhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Amados irmãos de Cristo, observe que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Está lá em Mateus. Ora, se há um tempo, não é, que a raça humana tem se multiplicado muito, é agora. Não é verdade? Tem se multiplicado muito. Né? E algumas ações estão procurando controlar a natalidade. O número de abortos aumentaram tremendamente. Surgiu a relação homoafetiva. Tudo isso
para impedir o crescimento da humanidade. Mas são armas satânicas. Armas satânicas. O diabo tem feito isso, enganado ao povo. Agora, nessa hora, como as mulheres estão produzidas, como os homens estão produzidos. E aqui está o sinal glorioso da expiação. Marca do diabo, mas um sinal para nós. As mesmas coisas do dia de Noé. A população naquela hora se multiplicava muito. A orgia também. E há uma doutrina que diz que aquilo era os anjos. A Bíblia diz que anjo não casa, nem se dá em casamento. Mas, irmãos, o profeta Paulo profetizou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Ora, meus irmãos, em Mateus 24, 37, né? 24, 37, Mateus 24, 37, ele diz aqui, ó, e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Elas falam que elas são modernas, mas as mulheres naquela hora já faziam isso que elas estão fazendo. A mulher naquela hora virou o altar do homem, ele se rendeu à mulher. E hoje, pergunto, ó, nós temos o presidente da nação é uma mulher. Isso é função para a mulher, gente. A função da mulher é outra. Mas tem que cumprir as escrituras. E a única nação na terra que não terá uma mulher no governo é o Vaticano. Já disse aí aqui. Mas as outras nações, todas, estão caminhando para o governante ser uma mulher. E quando há um homem no poder, normalmente a mulher é que comanda. Jezabel foi assim. Acabe não governou nada. Quem governava era Jezabel. Hoje, as Jezabéis estão governando. Então vejam que coisa terrível. Bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Oh, eu amo essa palavra, hein? Como isso é profundo, como isso é tremendo. O controle da natalidade foi arquitetado pelo homem. Aqui você tem a dimensão que eu citei agora, homem efetiva. Como vai surgir filho aí? Tem como? Notem que ele realizou a expiação. Aleluia! No mês de Abib, meus irmãos. No mês de Abib. A expiação foi lá no mês de Abib. E nós temos que meditar isso aí. No início do ano espiritual. Não foi na conclusão, foi no início. A sombra recuou no tempo e no espaço. E nós temos que estar atento para isso aí. Atento para isso aí. Presta bem atenção nisso. Agora, meus irmãos, os recursos para tornar uma mulher produziva são muitos, né? E até aquela que não é muito bonitinha, meio feinha, do dentinho só na frente, tem os recursos para torná-la bonita, atraente, né? Então os filhos de Deus naquela hora se apaixonaram pela filha dos homens. Aqui temos um tremendo sinal. E eles tomariam para si mulheres, e não esposa. Hoje o homem não quer ser o marido dela, nem o esposo dela, quer ser o homem dela, por alguns minutos, alguns momentos. Ele está aqui com a Mariazinha, vai em conta com a Isabel. A Isabel é 3 meses mais nova que a Mariazinha, e larga a Mariazinha e vai atrás da Isabel. E a Mariazinha, por sua vez, já está interessada no mais novo que aquele. Isso que é? Prostituição. É a hora que nós estamos vivendo, meus irmãos. E a mídia? Aplaudindo essa desgraça, incentivando essa desgraça. Vem aí a festa da carne. E o governo vai distribuir o quê? Preservativo e borracha para tudo quanto é lugar. Para que a imoralidade seja a virtude daqueles jovens, daquelas pessoas que vão praticar essa vergonha que vem aí daqui uns dias. E estão preocupados com a segurança da vergonha. E a cidade completamente abandonada. Os irmãos vão ver ambulância em todas as esquinas.
a segurança em todos os pontos, para que o diabo faça a sua festa. A nossa segurança é a revelação das Escrituras, glorificadas ao Senhor. Nós não precisamos de colete de aço, não precisamos de tela de vidro quebrado. Não, meus irmãos, nós precisamos da graça do Senhor Deus. O inimigo não nos atingirá. Mas a fé do diabo eles têm que guardar. A polícia vai ter um trabalho aí 24 horas. Nós vamos pagar com os nossos impostos a festa da vergonha, da imoralidade, da degradação de um povo. E o diabo de pé aplaudindo. Que coisa, né, meus irmãos em Cristo? Pior que os dias de Sodoma e Gomorra. Naquela hora, os homens se juntaram homem com homem, porque as mulheres estavam tão desonradas. Como é que está hoje? Eu vi um depoimento de uma mulher que desvirtuou. Ela disse, não, meu marido nunca deu amor para mim, agora encontrei uma mulher que me ama. Oh, que situação, meus irmãos em Cristo. Que hora difícil, melancólica. Mas, irmãos, a Bíblia diz que estão olhando para si mulheres e não esposas. Um homem pode ser homem daquela mulher, mas nunca foi seu marido e seu esposo. E naquela hora, eles queriam mulheres, eles queriam o quê? Deleites da carne. E de Judas, que eles seguiriam outra carne. Está lá em Judas, no livro de Judas. Larga uma carne, pega outra, e assim vai. Elas eram amantes livres. E hoje, meus irmãos, como que elas falam que isso é modernismo? Se a Bíblia já o disse lá atrás, na antiguidade, isso aconteceu. Ora, que época terrível. Agora pergunto, como estão a maioria das mulheres? Amantes livres. Eu sei que aqui tem mulheres santas que sentam aqui. Existem mulheres santas na face da terra. É verdade, meus irmãos. Homens pios, homens bondosos, homens de temor a Deus. Mas, meus irmãos, 99% está perdido. É a minoria que tem urim tumim, meus irmãos. É a minoria que quer Deus. É a minoria que quer viver a Escritura como ela é. Eles não querem a Escritura. Não quer a Escritura, não. Não quer saber disso, não. Eles querem que chegue à casa deles, ore por eles, eles sejam cegos, ele enxerga e acabou. Mas nada. Eles não querem viver ou assim diz o Senhor. Jesus disse, melhor estar nos céus, faltando um olho, uma perna, um braço, do que ir para o inferno com o corpo todo. Hoje eles querem a cura da carne. É o que está acontecendo, cura da carne, mas não cura da alma. Ora, meus irmãos em Cristo, os filhos de Deus daquela hora se aproximaram das filhas dos homens. E agora também, mesma coisa, Satanás tem feito. Ora, os amantes, eles são amantes até onde convém, que depois abandonam, larga aquela pessoa, larga aquela mulher com um filho no braço e desaparece com outra para o outro lado. E assim vai indo. Há uma crença, como eu já disse, que são os anjos decaídos. Isso é outra tolice apregoada. Isso, meus irmãos, virou uma prisão. O homem, na atualidade, é escravo da mulher produzida. E eles criam os programas de televisão exatamente canalizando a sociedade para a mesma dimensão. Olha a mídia, as grandes responsáveis por tudo isso. Mas é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Dias de Noé. O homem está na dimensão dos dias de Noé, porque estão adorando o altar da mulher. Está colocando ela num altar e rendendo-se a ela. Agora, apenas observe que se dá em casamento é alguém se relacionar com alguém por algum momento, depois cada um segue o seu destino. O hibridismo faz parte da dimensão das mulheres e dos homens híbridos. Enfim, ela é a subversão das Escrituras. Primeira dimensão é a desmoralização. O imoral igual à virtude. Depois vem o enredamento, que é, de novo, a desmoralização um grau maior,
igual a virtude. Por último, a confusão de rosto, que são as prisões imorais, a virtude também, filosofias, ensinos, ações imorais, mas tudo isso é virtude. Ser evangélico, grande virtude. Eu digo que não é. Ser cristão da palavra é a maior virtude que um homem e uma mulher possam ter. Amados, viram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosos e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Oh, meus irmãos em Cristo, eu vou falar algo aqui, mas presta bem atenção. Aqui em 1 Coríntios 7, versículo 12. Aqui. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consiga habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Oh, meus irmãos, eu acho que aqui está colocada a misericórdia do Senhor Deus. Porque o homem vai se unir com a mulher descrente. Mas ele diz, se a mulher descrente consente em ficar com ele, os filhos são benditos. Nós estamos vivendo isso, meus irmãos. A hora é essa. Esse é um grande sinal. O Velho Testamento, como tenho dito, é a imagem. O Novo Testamento é a sombra. Mas notem que Jesus é a luz da sombra. Isso é terrível. Hebreus 10:1. Eu já li Hebreus várias vezes. Cada vez que eu leio, a visão da gente vai ampliando. Ó, Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ó, notem que a luz veio no Velho Testamento, e Jesus é a luz no Novo. Mas, amados irmãos em Cristo, nós só podemos ver Jesus pela lei. Se a lei é produzir a sombra, ela tem que ter uma imagem. Por isso que ele falou, se nós cremos em Moisés, aleluia, cremos nele. Louvado seja o Senhor. Amém? Mas como nós podemos enxergar Jesus? Ora, meus irmãos, se a lei possui a sombra, porque teria que possuir uma imagem. Não existe sombra sem imagem. Não, de forma alguma. Mas a luz veio na sombra. Como é que eles podiam enxergar? Só o eleito. Só aquele que está ordenado, que eterna, poderia enxergar Jesus em toda a Escritura. Oh, amado, a fé da expiação foi algo glorioso que Deus fez por nós. Se Jesus não derramasse o sangue lá no Calvário, aleluia, nós seríamos perdidos. Mas lembre-se uma coisa, diz a Bíblia que ele derramou o sangue antes da fundação do mundo. Mas ele teve que vir em carne derramar de novo. Jesus derramou o sangue 3 vezes. 3 é o nome de Deus. E ele está derramando o sangue agora de novo. A palavra está sendo crucificada pelos homens produzidos, pelas mulheres produzidas, pelos religiosos dessa hora. Que Deus nos guarde do seu grande amor. Que o Senhor abençoe nossos passos, meus irmãos. Que Deus nos santifique nessa grande verdade. A hora é difícil, a hora é imoral. Já houve alguém que disse para mim, se eu fosse mais, como é que fala, tolerante, o tabernáculo não teria lugar para as pessoas. Eu prefiro um tabernáculo vazio, com a verdade, do que cheio, com mentira, com imoralidade, com homens e mulheres que desonram ao Senhor Deus. É melhor um pouco iluminado do que muito em desgraça. Melhor comer um pezinho de alface em paz do que comer um boi debaixo de contenda e confusão. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, e nós queremos viver o assim do Senhor. Alguém teve que falar alguma coisa, alguém teve que protestar contra essas coisas. Não é pregar para o mundo, não. Para nós aqui, meus irmãos, que Satanás quer fazer o mesmo com a gente, fazer de nós outros denominacionais. Mas o Senhor Deus nos tem abençoado
nos tem guardado, e Satanás não terá poder sobre os filhos de Deus. Amém? E nós recebemos esse dom do Espírito Santo, como fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Recebemos o poder de ser chamado filho de Deus, e vamos honrar até o fim. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe e que a graça esteja em cada coração. Amém. Aí está a palavra.